Muito bem, 6 horas em ponto. Canta o galo para mais um bom dia. Obrigado, meu Deus, pela dádiva da vida. Minha Bahia, ó, dê licença, tô entrando, tá? Que Papai do Céu abençoe sua casa, sua família. Jogue duro nesse exato movimento aí, no volume do seu televisor. Seu Aratu 24 horas já está no ar. Um programa do povo baiano que tem vez e voz, feito pra você e por você. Bora! Chega! Corre mais! Sextou! Hoje é sexta-feira, um abraço forte e caloroso na minha Bahia. Hoje é sexta-feira, 15 de agosto de 2025. Pois é, você já tá na expectativa aí pra largar, né? Eu falo largar, mas é sair do expediente, ir pra casa, já pegar ali o ferry e amanhecer na ilha que eu tô ligado. É, Zé, tô sabendo. Aliás, ô Zé, tô sabendo que tu tá aposentado. Tu já tá na ilha me assistindo, não é não? Com a gelada aí, acordou cedo, já tá, ó, num gole. Vamos embora, com a verdinha, é. Ó, mas faz o seguinte, aproveita que tu tá aí vendo o Mazão, tira uma foto e manda pra mim no nosso Zap Zap. Pode mandar também sugestão de pauta aí, tá, Zefinha? Você que tá do ladinho, dizer aí, ó, o telefone tá na tela, é o 999860003, viu, TP? 999860003. Você também pode seguir a gente no @TV Aratu. @TV Aratu é o nosso Instagram. O meu pessoal é @AlexSilvestre TV. Você também pode acompanhar a nossa programação no nosso canal do YouTube, @TV Aratu Oficial. @TV Aratu Oficial. Vai sair, vai pegar o busão, vai pegar o metrô, vai pegar o mototáxi, vai pegar aí o táxi, sei lá qual é o transporte, vai pro trampo, pra faculdade, vai então aí conectado com o nosso Aratu 24 horas. Ou você vai fazer o seguinte, vai lá na pracinha jogar aquele velho dominó, aquela daminha, você que já tá aposentado. Então leva então aí, ó, você antes tinha um radinho de pilha, agora você vai conectado, porque você tá atualizado, passou dos 60, mas tá atualizado. Vai com o YouTube da TV Aratu, tá bom? Vamos então aos destaques da edição de hoje. A polícia segue investigando a morte do cantor de pagode, espancado e morto por homens que o retiraram aí de dentro de casa. Isso foi lá em Vila de Abrantes, tá? Antes de morrer, Jefferson Borges Fernandes, de 28 anos, teria dito que os agressores eram traficantes. É isso mesmo, Lara Linhares? Jefferson Borges tinha 28 anos de idade e sempre sonhou em trabalhar com a música. Desde pequeno, ele tinha participado de um projeto social no Pelourinho e naquele momento surgiu o sonho de viver da música. Mas, infelizmente, Jefferson se envolveu com jogos de azar, com o jogo do Tigrinho e afins e acabou contraindo muitas dívidas. Jefferson morreu, ele foi assassinado em Vila de Abrantes, onde morava há cerca de um ano com a namorada. Jogo do Tigrinho dá isso aí, viu? Insegurança. Moradores reclamam aí de constantes assaltos no Santo Antônio, além do Carmo. Ontem, inclusive, um homem reagiu a uma dessas investidas e levou 2 tiros. É isso mesmo, Dani Mazei? Isso, Alex, bom dia para você, ótimo dia a todos. Alex, a gente está aqui no Santo Antônio, além do Carmo, onde o crime aconteceu. A gente tem aí o vídeo, né, que mostra exatamente o momento em que Orlando, o homem que foi baleado, ele estava passando pela rua quando ele foi abordado aí pela dupla criminosa. 2 homens em uma moto que estavam de capacete. Reparem na imagem, viu, Alex? O que está na garupa da moto, o criminoso, já chega apontando a arma de fogo para a direção do morador, para a direção de Orlando, que acaba reagindo, né? Não é a forma correta numa situação como essa, mas ele acabou reagindo, tentou tomar a arma ali da mão do criminoso. O criminoso atirou, não pensou nem 2 vezes, acabou dando 2 disparos de arma de fogo. Vamos falar também das inscrições para o curso gratuito de preparação para o mercado de trabalho. As oportunidades são exclusivamente aí para pessoas com deficiência a partir de 18 anos que possuem um ensino médio completo. Já já te falo como se inscrever então nessa oportunidade, dica aqui do seu Aratu 24 horas. Hoje também é dia da nossa coluna Papo de Política com o João Tram. Bom dia, João. Quais os destaques então da edição de hoje? Muito bom dia, Alex. Olha, teve mudança no Detran e você vai entender o que de principal pensa o novo diretor da área. É logo mais. Ok, João, a gente está na expectativa aqui para saber tudo em relação a essas pautas, ao movimento aí do mundo político aqui no nosso Aratu 24 horas. Você já sabe, esporte, prestação de serviço, essas e outras notícias
agora no Aratu 24 Horas. Muito bem, já canta o galo então para iniciarmos aqui mais um dia, sexta-feira, sextou! Alô, Mãe Rô, aquele abraço, Mãe Rô, não perde um Aratu 24 horas, um beijo grande aí para Mãe Rô, tá bom? Ela deve estar na roça essa hora, hein? Deve estar na roça. Agora vem cá, você já mandou mensagem pra gente? Mande sua denúncia, sua sugestão de pauta para o nosso Zap Zap, o telefone tá na tela, ó. Quero pedir mais uma vez a sua contribuição aqui para o nosso programa. Esse é um programa onde o povo baiano tem vez e voz. Quem manda aqui é você. Segue também os nossos Instagrams, @TV Aratu e @LexSilvestre TV. Galera do YouTube, aquele abraço, tá? Ó, não me larga. Deixa teu comentário aqui, bota bom dia, seu nome, de onde você está falando, manda teu recado, porque quem sabe aí eu não coloco aqui, ó, no telão. Você que tem em casa aí, e é internet, acesso à internet, pode fazer isso. Deixa o televisor ligado, mas interage com a gente também no YouTube, tá bom? Ó, ei, presta atenção, vamos lá fora um pouquinho. Hoje é sexta-feira, bora lá então nos deliciar com essa imagem, porque eu vou te dizer, viu? Pense numa cidade bonita, é a tal da Salvador. A bichinha se amostra, viu? O Salvador, rapaz, tem amostrada, vixe, ó aí, ó. Que coisa mais linda, meu Deus, que coisa mais linda. Eu acho que quando Deus estava aí na melhor parte da criação quando fez Salvador, viu? Aí foi feito à mão mesmo, ó. Ó, a obra do sagrado aí é a tal da Salvador. A gente está, então, iniciando o nosso programa mais uma vez com imagens aqui da nossa capital, a nossa capital baiana. E, ó, já quero, inclusive, direto aqui para a nossa previsão do tempo. Como é que vai ficar a previsão do tempo nessa sexta-feira? Será que vai chover, hein? Deus o livre chover, hein? Deus o livre chover nesse final de semana, né não? Ô, afinal de contas, a gente quer ir para onde? Para o Porto da Barra. Então, vamos fazer o seguinte, começar por Salvador, nossa capital. Primeiro aqui, ó, trazer o cardápio para você das nossas cidades selecionadas. Salvador, Candeias, Guanambi. São as 3 cidades, então, selecionadas para esse momento da previsão do tempo. A gente começa, então, pela nossa capital, Salvador. Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. A mínima, 23 graus e a máxima, 29. Candeias, sol com algumas nuvens e chuva durante o dia. Não é isso, Dadá? Olha aí, ó. Dadá, inclusive, vai conseguir aí a praia, viu? Mínima de 22 graus e a máxima de 25. Foi hoje, né, Dadá? Já foi hoje de manhã cedo, né? Entendi. Guanambi, não tinha nem sol, foi correr, foi. Guanambi, tempo nublado, muitas nuvens o dia todo com pequenas aberturas aí de sol. Mínima de 19 graus e máxima de 30. Ó, antes eu só tinha um galinho para interagir comigo, agora eu tenho um Dadá e fica o galinho. É, galinho, fica tu, Dadá e toda a gente aqui conversando, ó. Ó, vamos fazer o seguinte, vamos mais uma vez aqui, ó, lá para fora. A gente tem uma outra imagem aqui da nossa cidade. Vamos ver o que vai aparecer aqui para mim. Ó aí, a gente está deslocando do Forte São Marcelo, 360 agora. A gente vê uma marina que tem inclusive ali, bem próximo ali do acesso à Avenida Contorno. Cadê? Dá para puxar mais? Mostra mais a nossa cidade aí. Estamos vendo a Baía de Todos os Santos. Um navio ali. Esse está saindo ou tá? Esse está saindo, hein? Ao que tudo indica, está saindo já do nosso porto. E aí a gente vê o nosso Mazão. E eu tô dizendo a você, cara, a vontade que dá é sair correndo e pular dentro dessa água aí, ó. Não dá pra fazer aqui não, né? Tibum? Hein, Galinho? Imagina aí, aqui, ó. Tibum, já era, hein? Não é não? Pois é. Ó, deixa eu vir aqui pra falar com você uma coisa. Você sabe que momento é esse agora, não sabe? É o momento dele, João Tran, com um papo de política, a nossa coluna de política que está iniciando agora aqui no seu Aratu 24 horas. João Tran já nos estúdios aqui da nossa TV Aratu. João, bom dia para você, João. Cafezinho hoje, João? É o café mais esperado. Esse é o café mais esperado. Você sabe que tem gente de olho no nosso café, né, tá João? Tá famoso esse café, Tá famoso, viu? A gente está recebendo convites, inclusive, aí. Agora, João, fala pra gente, o que está acontecendo? Você viu você aqui, tá, amigo? O que está acontecendo aí no mundo político, João? Bom dia. Bom dia, Alex. Sextou. Muito bom dia a todos que nos acompanham. A gente vai trazer algumas das informações relacionadas àquelas trocas no governo Jerônimo Rodrigues. A gente antecipou aqui que Max Passos ia para o Detran após o novo secretário Rodrigo Pimentel sair do Detran para assumir a SAEB, a Secretaria de Administração. Ele vai ter novos voos agora, Rodrigo Pimentel vai assumir, por exemplo, o comando do SAC, ficar de olho no Detran ainda, claro, porque faz parte do enxoval da SAEB,
Mas quem fica, o grande responsável pelo Detran, é esse aí que está na imagem ao lado do governador Jerônimo Rodrigues. Max Passos, novo diretor do Detran, ele que já era diretor de habilitação e agora assume para ser diretor-geral. Conversei com ele sobre os principais pontos que ele quer implementar em sua gestão. Então, dentre as perspectivas, ele traz o CNH Social, o CNH da Gente. Foi um programa importante que começou no governo Jerônimo Rodrigues, na esteira também do governo Lula, que trouxe esse projeto para acessibilizar o CNH para aquelas pessoas que não têm possibilidade de pagar um curso capacitante, todo o trâmite que ronda ali em torno de R$3.000, R$4.000, enfim, depende da autoescola. Uma fortuna, né, João Tran? É uma fortuna. Inclusive, deixa eu te falar uma coisa. Lá no meu estado de origem, né, de que eu sou natural de Pernambuco, tem um projeto muito semelhante e eu sou beneficiário, né, desse projeto. Eu tirei a minha CNH, a CNH que eu tenho até hoje, por meio, então, de um projeto social como esse. E aí você veja a importância, então, de ter políticas públicas voltadas para esse assunto aqui também na Bahia. Tá mais que em tempo da gente ter isso, né? É uma novidade que chegou por aqui e, como você disse, já tem no seu estado. E que bom que ganhe força a partir de agora na nova gestão de Max Passos. Ele também está trazendo a questão do fim da autoescola. Esse assunto tem repercutido, a gente já trouxe aqui no nosso Papo de Política e tem gerado debate desde quando o ministro Renan Filho trouxe esse assunto lá em Brasília, em uma entrevista. Ele defendeu o fim da autoescola. Conversei com Max Passos sobre a opinião dele neste assunto. E ele disse que a prioridade é preservar vidas. Claro que, se puder baratear o processo de obtenção da carteira, que aconteça, isso é importante, ele vai lutar para. Mas o fim da autoescola ainda precisa ser muito bem debatido. Inclusive, ele esteve numa reunião em Brasília, nesta quarta-feira, com todos os Detrans do Brasil, inclusive aqui a Bahia e dentre todos os outros estados, e ele comentou que o próximo passo será o Senatran, um órgão do Ministério dos Transportes, fazer como é que vai ser de fato esse fim da autoescola, então vai decidir sobre como será esse projeto. Sim. Depois vai levar para a Associação dos Detrans do Brasil, ou seja, vai reunir de novo com o Max Passos e outros estados, e aí a gente vai ter atualização nesse projeto de fato. Ô, João, a gente precisa ficar ligado nisso, porque muitas pessoas, isso acaba popularizando, né, a questão do acesso ao documento, e é importante que isso aconteça, porque a gente sabe que muitos postos de trabalho que são gerados dependem, inclusive, dessa documentação. Mas hoje eu peguei um Uber vindo aqui para a nossa emissora, João Tran, e a gente, por incrível que pareça, a gente estava conversando sobre isso, sobre a questão da CNH. E a ideia desse motorista por aplicativo era que essa questão da direção, essa parte teórica que a gente vê na autoescola aí, fosse então dada dentro do próprio ensino médio. Será que seria uma boa, hein, João? Eu sei que aí aumentaria, obviamente, a questão da demanda das escolas, né? A gente tem aí escolas particulares, escolas também da rede pública e, obviamente, teria uma demanda a mais. Teria que ser criada uma nova matéria aí, mas eu acho que eu vou concordar com ele, viu? Eu acho que esse tipo de assunto, economia, empreendedorismo, essas temáticas deveriam estar, sim, dentro do nosso ensino médio, ou quem sabe aí ao longo Antes eu fazia a quinta série, né? Eu não sei você, João. Eu acho que deveria. Qual que é a sua opinião em relação a essa opinião do colega motorista? Aliás, um abraço para todos os motoristas que estão nos assistindo. Com certeza, Alex. A gente vê tanto assunto que eu nunca mais peguei na vida prática. A CNH nas escolas é um projeto, inclusive, do governo Jerônimo, mas muito pequeno ainda. Não atinge, de fato, o amplo espectro. Precisa chegar numa reorganização a nível nacional, de fato, né? Foi tentado trazer isso, discussão sobre a matriz escolar do nosso país, mas não caminhou muito certo, não. A gente continua com muito assunto que a gente só decora e esquece depois da prova e pouco assunto prático na nossa vida. Que a gente precisa, de fato, né? Muitos homens e mulheres que saem da escola, acabam o ensino médio ali, às vezes não querem fazer uma graduação, às vezes não têm oportunidade, a porta não se abre. E se tivesse, inclusive, uma habilitação, aprendesse, então, sobre leis de trânsito, quem sabe, né? Quem sabe não daria certo, hein, João Tran? Eu sei que a gente, assim, para você que está em casa, que é especialista assistindo eu e o João Tran, somos aqui leigos. A gente está, inclusive, só repercutindo o assunto, né? Mas os profissionais da educação devem entender melhor em relação a isso, porque eu acredito que a demanda iria, obviamente, aumentar aí para eles, João.
Claro, é um debate que a gente ainda vai crescer muito, inclusive com o fim da autoescola, à vista nessa possibilidade de ter mais ainda essa questão. O Max Passos defende que seja pensado direitinho isso. A gente vai acompanhar o desdobramento aqui na Bahia. Ele falou em também trazer mais a tecnologia, acessibilizar como um todo o Detran. Não só a obtenção da carteira, mas os serviços como um todo. Isso é muito importante. E um outro ponto ainda nesse debate do fim da autoescola, ele falou que há outras formas de baratear o processo. Há burocracias na obtenção da carteira de autoescola. Talvez atirar na autoescola possa ser um tiro pela culatra. A gente precisa pensar em preservar vidas, engenharia de tráfego e tudo mais. E muitas burocracias que o nosso governo tem possa ser mais fácil de enxugar. E eu vou falar uma coisa para você. Engenharia de tráfego não é só construir viadutos aí à torta e à direita, não. Mas, João Tran, vamos então aqui virar a página da nossa editoria. Qual que é o próximo assunto que você traz para a gente no Papo de Política, João? Só ainda uma última adendo nesse assunto, esse momento foi bem importante das trocas do secretariado e também do Detran, enfim, várias outras pastas, porque é um momento em que o governador Jerônimo Rodrigues conseguiu colocar o seu DNA na pasta, conseguiu colocar seu DNA em sua gestão. Ele assumiu um governo muito com a cara Rui Costa, a cara Jacques Wagner e começa a colocar seus quadros também, então foi um momento importante. A gente vai acompanhar o desdobramento e como cada um está utilizando dessas canetas agora que foram empossados. Mas vamos seguir com mais informação, porque um outro assunto que a gente tem para o dia ainda é sobre um promotor de Itaberaba. Ele é promotor geral do município de Itaberaba. Você vê uma imagem dele aí, Dr. Jorge Zusa. Ele foi denunciado por violência contra a mulher. Essa imagem que está passando na sua tela foi um evento que ele foi dias antes dessa denúncia e ele, inclusive, discursou neste evento que era a favor dos direitos das mulheres, para você ver o contrassenso que é a nossa política, que é o nosso Brasil. O procurador-geral do município tem como objetivo principal defender os interesses do município. Ele é indicado pelo prefeito da cidade. Ele foi indicado pelo prefeito da cidade, foi denunciado nesse último mês de julho e desde então ele continua enquanto procurador. Causa estranheza porque ele já renunciou, por exemplo, da OAB. A OAB é uma instituição séria, não permitiu que alguém que está sendo denunciado com algo tão grave se mantenha no cargo. No caso do município de Itaberaba, não. Jorge Zusa, advogado, continua nessa função que ele foi posto desde o início da gestão do prefeito de Itaberaba, que começou neste ano de 2025. Ele esteve no gabinete de transição e depois assumiu de fato enquanto procurador do município e desde então se mantém. Procurei a prefeitura, ainda não obtive resposta, mas segundo a última nota que eles lançaram sobre o tema, eles vão acompanhar o desdobramento do caso, um caso muito sério, que a gente vai também trazer aqui para o nosso Aratu 24 Horas. Papo de Política com João Tran. Por favor, suas redes sociais, João Tran. Pois é, acessem lá www.aratuon.com.br. A gente tem várias informações do mundo da política, inclusive uma obra do prefeito Bruno Reis, que já aumentou em 3 milhões de reais. Quer saber mais? Pode entrar lá no nosso Aratuon para entender isso e muitos outros temas. Também pode entrar nas minhas redes sociais, @argumento, e a gente pode trocar essa bola. Segue então o João Tran aí, tá? Dá licença aqui, João, que eu vou seguir então com o nosso Aratu 24 Horas. Quero agradecer, inclusive, a sua audiência que está chegando aqui junto com a gente. Ei, tá pensando que eu esqueci? Esqueci não, eu vim até pra cá, ó, tá quentinho. Esse é o momento do café com Silvestre. Dá um gole. Ó, essa é by meu diretor, o Dadá. Eu não tô enxergando não, tu tá ligado, né? Ó, deixe o hoje ser sobre tudo que você já tem, ao invés de tudo o que ainda deseja. Vamos viver o agora. Vamos viver o agora. Você conhece, né, Dadá? Ele tá falando aqui, ó, essa eu conheço. Um gole então aqui, ó, a vida do nosso diretor, Dadá. Que beleza! Tá uma delícia mesmo, viu? Ó, vou seguir aqui falando sobre segurança pública. A polícia segue investigando a morte do cantor de pagode, o Jefferson Borges Fernandes, de 28 anos, que está na sua tela aí, tá? Ele foi espancado e morto por homens que o retiraram de dentro de casa em Vila de Abrantes. Dívidas com jogos de azar podem ter motivado o crime. Quem vai trazer os detalhes pra gente é a repórter Lara Linhares, agora na tela do Povo. Lara.
Jefferson Borges tinha 28 anos de idade e sempre sonhou em trabalhar com a música. Desde pequeno, ele tinha participado de um projeto social no Pelourinho e naquele momento surgiu o sonho de viver da música. Mas, infelizmente, Jefferson se envolveu com jogos de azar, com o jogo do Tigrinho e afins e acabou contraindo muitas dívidas. Jefferson morreu, ele foi assassinado em Vila de Abrantes, onde morava há cerca de um ano com a namorada. Vamos acompanhar o que disse Dona Tatiana, a mãe de Jefferson. Ele, quando criança, a gente morou no Centro Histórico, no Pelourinho. Ele foi aluno, bem criancinha, de mestre prego, lá no Centro Histórico. Era Meninos do Pelô, com mestre prego. E ele fazia participação nessa bandinha que ele ia tocar. E aí, muitas pessoas que vinham de fora, e aí gravava ele e ele se cantou com aquilo desde criança e era um meio que ele gostava, era esse aí. Além do sonho na música, seu filho também já fez curso de mecânica, trabalhava agora numa empresa que mexe com internet, lá em Abrantes, onde ele estava morando há um ano. Então, seu filho era um menino trabalhador, um jovem trabalhador. Com certeza, ele era um jovem trabalhador, cheio de sonhos, entendeu? Que no meio do caminho ele se perdeu por alguma coisa, sabe? Jovem, se perdeu. Para a senhora, qual foi o grande erro dele que acabou levando à morte dele? Foi o vício em jogos? Foi o vício em jogo, sabe? Eu me lembro que quando eu descobri esse negócio de jogo dele, a gente conversou, ele estava fazendo esse curso lá na Nazaré, por ali. Conversei com ele e a gente tinha passado por um negócio de pandemia. Ele tinha sido frustrado em outra empresa, que ele ia receber um cargo mais alto, só que ele foi frustrado porque teve uma pessoa que sabotou ele na empresa e depois disso ele só fez deslanchar. E aí eu conversei com ele: filho, vá no seu curso lá que você está fazendo, procura um psicólogo. Aí ele foi no psicólogo, conversou, voltou com a pauta diferente depois do psicólogo, mas depois disso a gente perdeu o controle, sabe? Como é que a senhora soube da morte dele? Ele estava morando com a namorada há um ano em Abrantes, foi ela que entrou em contato? Foi sim, foi ela que falou comigo sobre isso, entendeu? Que ele tinha falecido, foi ela que me falou. Como a gente viu, a mãe dele muito emocionada, diz que o filho sempre foi um jovem trabalhador, que já tinha trabalhado com a empresa que prestava serviços para instalação de internet, também já tinha trabalhado numa empresa que produzia material plástico, já tinha feito um curso de mecânico, mas infelizmente ele acabou se envolvendo nesses jogos de azar. Jefferson era uma figura muito conhecida porque também trabalhava em bandas de pagode, já trabalhou como um backing vocal de algumas bandas, portanto aí uma figura querida por muitas pessoas desse meio da música. Tinha 28 anos de idade, deixa uma filha de 6 anos de idade. O enterro está programado para acontecer hoje às 2 horas da tarde no cemitério de Brotas. Para a família fica esse lamento e a certeza de que foi esse vício em jogos de azar que acabou culminando na morte dele. Ele tinha se envolvido com agiotas recentemente, pegou dinheiro emprestado justamente para conseguir pagar as dívidas equivalentes aos jogos, né? As dívidas referentes a esses jogos, a essas apostas e também poder investir mais ainda nesses jogos de azar. Com imagem de Robson Melo, Lara Linhares para o Aratu 24 horas. Ô Lara, obrigado, viu? A gente deixa aqui, inclusive, o nosso abraço à mãe que está sofrendo por conta dessa tragédia. E é uma tragédia, gente, possivelmente provocada por conta do vício. Primeiro, por conta aí da perversidade, inclusive, de um outro ser humano, de alguém que empresta o dinheiro e a pessoa a quem pegou o dinheiro aí não tem como pagar e tira a vida dessa pessoa. Mas o que eu quero falar para você de casa é o seguinte: isso é uma doença tão grande, essa questão de jogos de azar, porque isso mexe no seu sistema de recompensa, do seu cérebro, né? Então, quanto mais você investe ali, quer dizer, você acha que está investindo, quanto mais você bota dinheiro
dinheiro ali. E aí a plataforma te dá um retorno, você acha que está ganhando, você acha que está vencendo ali, e o seu cérebro vai dizer, investe mais, você está conseguindo. E aí chegam mensagens também que vão te bombardeando dentro da própria plataforma. Você chegou até aqui, vai mais além, você vai conseguir. Mais uma coisa, gente, que os nossos avós diziam, e que é pura verdade, que vale para o dia de hoje, dinheiro não cai do céu. Dinheiro não cai do céu. Desconfie de tudo que dá dinheiro fácil. Tudo que é barato, tudo que vem fácil, inclusive que você falou a palavra certa, ô Dadá, barato. Às vezes a gente pretende aí comprar algo, aí compra algo mais barato, não é não? Só que a gente compra algo mais barato e dura pouco tempo, não é assim? Se você investisse mais um pouquinho, esperasse e tal, investisse mais ali, ó, duraria mais. Não é assim, gente, que acontece? É assim. É por isso, como é que é? Como é que é? Pois é, ó, um outro exemplo aqui que Dadá está trazendo no meu ouvido. O golpe do consórcio. Um carro custa 200 mil. Aí você vai lá, o carro tá por, sei lá, 80. Gente, não existe. Não existe. Que conta é essa? Não tem como fechar. Mas eu quero voltar para os jogos de azar, porque de fato isso mexe com a questão do sistema de recompensa. E você veja, a pessoa perde até a racionalidade da coisa, que vai solicitar pegar dinheiro emprestado a traficante. É pelo menos a linha de investigação em relação a esse caso. Ele pode ter ido aí solicitar pegar dinheiro emprestado com traficantes. Gente, traficantes. Repare, aí às vezes é até um traficante que cresceu assim junto. Ah não, fulano é amigo de infância, cresceu aqui na comunidade, mexe com coisa errada, mas não vai fazer nada, vai fazer mal pra mim não. Mas o dinheiro, cara, já vem de algo errado. O dinheiro já vem do lado mal. Não tem como essa história dar certo. Não tem como essa história dar certo. E aí a gente vê então o sofrimento. E gente, eu tô falando isso aqui porque se de fato ficar comprovado tudo isso, que está sendo... Porque tudo isso até então é uma suspeita. A polícia vai ter que confirmar, né? Por meio das investigações. Mas se fica comprovado, a gente precisa aprender com os erros dos nossos irmãos. Se o Jefferson errou ao ponto aí de levar ele a essa fatalidade, a gente precisa aprender com isso, porque a mãe dele está sofrendo agora. E a gente não pode, então, aceitar, por conta de plataformas como essa, que outras mães acabem sofrendo, que outros Jeffersons percam a vida em relação a esse bendito jogo, tá bom? Ó, vou seguir aqui com o nosso noticiário, tá? Notícias chegando agora aqui na tela do 4.1. A polícia prendeu o suspeito de matar o mototaxista no mês passado, ali próximo da estação do metrô Aeroporto. Quem tem informações pra gente em relação a esse caso é a comandante do Aratu 24 Horas, Dani Mazei, na tela do Povo. Isso, Alex. A polícia conseguiu localizar e prender o homem acusado de matar o mototaxista no dia 21 de julho, em frente à estação Aeroporto Lauro de Freitas. Temos aí foto da vítima. Esse é o Jonatas Souza do Espírito Santo, de 23 anos. Era conhecido como Japa, trabalhava ali naquela localidade, em frente à estação Aeroporto, quando ele foi surpreendido por um atirador no dia 21 de julho deste ano. A polícia, então, começou a investigação, fez a perícia no corpo na época, fez a perícia no local do crime também. Familiares da vítima chegaram a dizer que houve alguma confusão no local há um tempo atrás e aí então do nada o Jonatas foi surpreendido e foi executado. E segundo a polícia, quem matou o Jonatas foi o Denilson Santos Lima. A gente tem foto aí também deste homem, o Denilson Santos Lima, que já estava com um mandado de prisão em aberto, foi localizado no centro de Salvador, no centro da cidade, e teve aí o mandado cumprido. Então, Denilson está preso, deve passar por audiência de custódia e provavelmente vai responder aí pela morte do Jonatas, o mototaxista que foi executado no dia 21 de julho na estação Aeroporto. Eu lembro que à época as pessoas ficaram muito assustadas porque foi num horário em que estava com grande movimentação ali de pessoas, né, se locomovendo, indo para o trabalho, voltando também, algumas pessoas voltando do trabalho, então as pessoas ficaram assustadas com os tiros. Disseram que Japa, como era conhecida a vítima, trabalhava na localidade e ele teria sido surpreendido então pelo Denilson. A Polícia Civil agora tem que desvendar a motivação deste crime, por que o Denilson foi até o local para executar aí o Jonatas. Trabalho aí da 23ª Delegacia Territorial
territorial que conseguiu então localizar e cumprir este mandado de prisão, conseguiu prender o Denilson. Com imagens de Ramedifan Cardoso, Daniela Mazei para o Aratu 24 Horas. Obrigado, Dani, pelas informações, pois é um trabalho da polícia, então, que conseguiu chegar até o principal suspeito desse crime. Crime, inclusive, que repercutiu bastante aqui na nossa Salvador. A família, inclusive, realizou um protesto, um intenso protesto naquela região ali da rodoviária, né? Melhor dizendo, na estação aeroporto. E a gente percebe, inclusive, as imagens da época, né, gente? Da época, no dia que o crime aconteceu. Um crime que, inclusive, chocou as pessoas que passavam ali no local. E a gente vai continuar acompanhando esse caso, porque o cara ainda está na condição de suspeito, né? Então, muita água pode passar debaixo dessa ponte e a gente, então, vai ficar atento a isso por conta dessas investigações que ainda estão em curso. Agora, vamos falar aqui, vamos bater um papo com o doutor Ricardo Amorim, tá? Ele é delegado, gente, da Polícia Civil, titular da DECRIM. Ele já está aqui nos estúdios, então, da nossa TV Aratu. Doutor, obrigado por comparecer aqui. Um ótimo dia para o senhor. Hoje, sexta-feira, disponível aqui para a gente. Mas o que é a DECRIM? Explique para a gente. Vou começar já com essa pergunta. Bom dia, doutor. Perfeito. Bom dia, Alex. Bom dia, Bahia. É um prazer estar aqui conversando com a população da Bahia sobre essa delegacia que é tão importante para a gente. E a DECRIM, o nome dela, né, é Delegacia Especializada de Combate ao Racismo e Intolerância Religiosa, que atua aqui em Salvador. É uma delegacia que é nova, né? Uma delegacia que tem 6 meses de existência, foi inaugurada dia 21 de janeiro desse ano, e a gente vem aí durante esse período investigando todos os crimes que acontecem em Salvador, de racismo, intolerância religiosa e também de LGBTfobia. É pioneira aqui? É pioneira no Brasil, essa delegacia? Não, em alguns lugares do Brasil já tem. Tem alguns estados, uns 4, 5 estados que já tem uma estrutura parecida, mas aqui na Bahia a sociedade já vinha cobrando há muito tempo, né? Porque apesar da gente morar num estado predominantemente negro, que tem muita força em relação à parte religiosa, a gente ainda tem muitos casos aqui no nosso estado em relação a esses crimes de discriminação. Doutor, existem pelo menos 2 crimes aí que são muito falados, mas as pessoas não sabem exatamente a distinção entre um e o outro. O racismo e a questão da intolerância religiosa. Estão ligados um ao outro. O que é intolerância religiosa? O que é racismo? O pessoal ouve muita gente falando na televisão, no rádio, mas o que é exatamente? Bom, para a gente dar uma explicação bem simples assim, o racismo religioso está inserido dentro da intolerância religiosa. Intolerância religiosa é todo tipo de ação, todo tipo de preconcepção que seja realizada contra determinada religião, né? Já o racismo religioso é algo mais específico, que é o que mais acontece aqui na Bahia, é o que mais acontece no Brasil. É uma intolerância religiosa agravada e especificada pelo fato de ser contra religiões que tenham a ver com a raça da pessoa, né? Então, religiões de matriz africana, que predominantemente, não só aqui na Bahia, mas em todo o Brasil, são vítimas de ataques de intolerância religiosa. A gente percebe que esse fenômeno, né, que pode ser considerado como esse racismo religioso. Desde a criação da delegacia, a criação dela ajudou justamente computar, então, esses casos que a gente... Pode botar aqui na tela, computar esses casos, então, de crimes desse tipo, doutor? E o que o senhor tem observado? Reduziu, aumentou? Exatamente. A gente já tinha um número muito grande de crimes desse tipo aqui em Salvador, só que as investigações eram feitas anteriormente pelas delegacias territoriais. Então, se acontecia um caso de racismo e intolerância religiosa em Itapuã, a delegacia de Itapuã fazia. Se acontecesse na Cidade Baixa, a 3ª delegacia fazia. E hoje a gente é a única delegacia que faz essas investigações aqui em Salvador. Então, a gente tem a possibilidade de fazer todas as investigações e ter uma visão mais ampla em relação ao fenômeno aqui na cidade. Então, a gente vem percebendo que as pessoas passam a confiar mais no trabalho. As pessoas, às vezes, tinham um pouco de receio, um pouco de preocupação em como seria realizada essa investigação nas delegacias, mas quando as pessoas percebem que tem uma delegacia que faz exclusivamente isso, que é uma delegacia capacitada só para fazer isso, as pessoas se sentem mais confiáveis, mais confortáveis e confiantes para ir até a delegacia. Então, a gente percebe um aumento
não do número de casos, a gente percebe um aumento do número de registros, né, desses crimes aqui em Salvador, porque a gente tem uma subnotificação muito grande. A gente ainda tem muitas pessoas que são vítimas de crimes de racismo e no momento que é vítima de um crime de racismo, pensa assim, não, eu vou para casa, deixa para lá, porque não vai adiantar nada investigar, não vai adiantar nada ir na delegacia. E a partir do momento que a gente tem uma delegacia que só trabalha com isso, as pessoas começam a acreditar e começam a registrar mais esses casos aqui em Salvador. Então, de fato, ajudou a computar. Olha aí, doutor, tá vendo que Agora saiu? Doutor, me diga uma coisa. A pessoa que foi vítima de um crime como esse, ou do racismo, ou da intolerância religiosa, ela pode procurar uma outra delegacia? Ah, não estou próximo da DECRIM. Eu posso procurar uma outra delegacia ou não? Eu tenho que ir até lá. É extremamente importante isso, porque a gente não quer dificultar o acesso das pessoas por ter uma delegacia em só um ponto de Salvador. Então é bom a gente esclarecer que qualquer delegacia a pessoa pode se dirigir, pode fazer o registro em qualquer delegacia daqui de Salvador, que essa ocorrência vai ser encaminhada posteriormente para a DECRIM. Até porque as pessoas não têm obrigação de saber qual é a delegacia, de onde ocorreu e tudo mais. Então a pessoa não precisa dessa preocupação. Pode ir em qualquer delegacia, que essa ocorrência vai ser encaminhada para a gente, assim como pode também fazer o registro na internet, na delegacia virtual, que essa ocorrência também vai ser encaminhada para a gente. A partir daí a gente começa a investigação lá na especializada. Agora, eu quero fazer uma pergunta muito semelhante com a primeira que a gente iniciou a nossa conversa aqui. Racismo e a injúria racial. Existe diferença? Bom, durante muito tempo as pessoas tinham um problema até com a injúria racial, quando a gente qualificava como injúria racial, porque era um crime menor, tinha uma pena menor, tinha uma responsabilização menor. Mas hoje, desde 1º de janeiro de 2023, que teve uma alteração legislativa, a injúria racial está dentro da lei de racismo, ou seja, injúria racial também é racismo, é um dos tipos, um dos artigos do racismo, e tem uma pena até maior do que a maioria dos crimes de racismo. Então, nos casos de injúria racial, por exemplo, que uma pessoa ofende diretamente uma pessoa com apelidos, com, entre aspas, brincadeiras, com ofensa direta uma pessoa, tem uma pena de 2 a 5 anos de reclusão. E tem alguns crimes de racismo, por exemplo, como impedir determinado grupo de entrar num salão de beleza. É um crime afiançável? Não. Hoje não existe a possibilidade de ser arbitrada a fiança para esses crimes. Então, se uma pessoa for presa agora, for encaminhada para a delegacia, ela tem que obrigatoriamente ficar lá. Se essa pessoa for milionária, bilionária, tiver dinheiro para pagar qualquer fiança, não vai adiantar. Ela vai ter que ficar na delegacia até a audiência de custódia, para que durante a audiência de custódia o juiz decida como é que vai fazer e ele também não pode arbitrar a fiança. Há uma procura muito grande diariamente lá na DECRIM? Diariamente a gente tem muita procura lá na delegacia. Enquanto mais a gente divulga a delegacia, a gente consegue ter mais pessoas buscando seus direitos. Quanto mais a gente fala o que é racismo, quais são as situações que envolvem o racismo, mais as pessoas se sentem confiantes de ir até lá. Então a gente tem percebido esse crescimento, que é algo extremamente positivo, e a gente tem intensificado esse trabalho, porque todos os casos que chegam até a delegacia a gente investiga. Então todas as pessoas que vão lá, a gente liga para a pessoa, marca um dia, um horário para a gente conversar, para a gente iniciar a investigação. Muito bem, você que está chegando agora na tela do 4.1, a gente está conversando aqui com o doutor Ricardo, que é titular da delegacia que combate crimes contra o racismo, que combate o racismo na prática e também a questão da intolerância religiosa. E, doutor, eu quero saber o seguinte, sou motorista por aplicativo, a pessoa solicita, eu vejo que o meu passageiro, presta atenção, estou me colocando, inclusive, eu já sei até a resposta que o senhor vai me dar. Pessoa que solicita é uma pessoa de religião de matriz africana. Quando eu chego no local, eu digo, não, eu não vou te levar por conta da sua religião. Estou cometendo um crime, doutor? Com toda certeza. E a gente vem percebendo que aqui em Salvador a gente tem um crescimento desses crimes, né? A gente tem situações que a gente já está investigando, de motoristas por aplicativo que recebem a corrida, aceitam a corrida e quando param e percebem que uma pessoa de religião de matriz africana ou indumentária de religião de matriz africana decide simplesmente não levar, simplesmente pelo fato daquela pessoa ser de religião de matriz africana. Então, todos esses casos a gente está investigando, a gente já está intimando algumas pessoas para ouvir também, alguns motoristas de aplicativo, porque esse tipo de situação, esse tipo de comportamento não pode ocorrer numa cidade tão negra como Salvador. Então, deixa eu já pegar o gancho aqui, porque me veio à mente aqui um caso que aconteceu recentemente com um influenciador digital, conhecido como Boca 09, né? Ele mesmo, isso foi no Rio, né? O senhor tem alguma informação em relação a isso, em relação a esse caso que repercutiu bastante, inclusive aqui em Salvador, porque ele é uma figura muito conhecida aqui. Acho que o senhor ouviu falar, né, doutor? Ali, claramente, é um crime de racismo, de injúria, de intolerância religiosa, não é isso? Exatamente.
Exatamente. Quando eu tomei conhecimento, inclusive, eu estava saindo da delegacia e como, salvo engano, ele é de Salvador, né? Eu achei que tinha corrido em Salvador. Isso. Já estava voltando para minha sala, eu falei, não, vou fazer logo aqui agora, vou intimar ele. Mas a gente percebeu que, na verdade, aconteceu no Sudeste. Salvo engano, na cidade de São Paulo, não sei dizer exatamente. Foi em São Paulo? Exatamente. Mas tem algumas situações que são muito veladas. É mais difícil da gente visualizar, mas a gente vai buscando informações para a gente mostrar a intolerância religiosa que aconteceu. Mas no caso dele, ele cometeu não foi nenhum crime, foi um ato infracional, porque, salvo engano, ele tem 17 anos de idade, um adolescente. Mas esse ato infracional, análogo a crime de racismo... Então explique para o pessoal de casa. Né? Desculpe interromper o senhor. Você que está chegando agora, Zefinha, Zefinha, doutor, Zefinha tem mais de 60 anos. Então a gente tem que ir devagarzinho com o Zefinha, né, Zefa? Qual que é a diferença de um ato infracionário e de um crime? Bom, isso é muito importante. A gente faz muita palestra em escola, eu gosto muito de explicar isso. Todo crime só pode ser praticado por quem tem mais de 18 anos. Então, qualquer tipo de conduta teoricamente criminosa praticada por um adolescente não é um crime, é um ato infracional análogo ao crime de racismo. Por exemplo, se um adolescente aqui em Salvador comete um ato infracional de racismo, a gente tem uma delegacia especializada do adolescente infrator que faz essa investigação. A gente gosta de deixar claro porque, às vezes, o adolescente tem aquela sensação de sou adolescente, não pega nada para mim, então posso fazer o que eu quiser. Mas muitas investigações já estão sendo feitas também em relação a adolescentes, em relação a situações que ocorrem em escolas, por exemplo, que às vezes a pessoa diz que é brincadeira, que é bullying, que é coisa de adolescente, mas não. A polícia também trabalha em cima dessas situações praticadas por adolescentes aqui em Salvador. Doutor, deixa eu falar sobre uma coisa aqui, porque hoje eu presenciei uma cena muito bonita. Eu quero falar sobre representatividade, doutor. Eu imagino que por onde o senhor passa, o senhor tem sido exemplo para muitos meninos aqui da nossa Salvador, não é isso? Como é que é receber esse carinho? Eu estou falando isso, viu, Rafa? Me permita aqui compartilhar com o nosso público. Ele deve estar emocionado, inclusive, no nosso suíte. Rafael, jornalista, radialista que trabalha com a gente, é ele que coloca essas letrinhas aqui, ó. Rafael, quando soube que o doutor Ricardo estaria aqui, se emocionou, pediu para tirar foto com ele. E como é que é sentir esse carinho, não só do Rafa, mas também das crianças das nossas comunidades, por onde o senhor passa aqui em Salvador? É muito importante isso, eu fico extremamente feliz, porque via de regra a gente percebe que apesar da gente ter um estado muito negro, a gente dificilmente consegue encontrar negros em espaços de poder, desempenhando sua profissão ali. E quando as pessoas vêm e se enxergam, por exemplo, vê na televisão e olha ali e fala, pô, aquele cara parece comigo, ele é um delegado de polícia, parece comigo, as pessoas se sentem muito representadas, se sentem ali até orgulhosas dessa situação. Então, desde que eu comecei a trabalhar, desde que eu comecei a falar mais, dar mais entrevistas, as pessoas me reconhecerem, elas sempre me abordam e falam, pô, eu te vi, eu mostrei pro meu filho que ele pode ser também um delegado de polícia, ele pode ser o que ele quiser. Então, todas as vezes que eu vejo, principalmente crianças, adolescentes, que falam que acham legal, tal, que acham impressionante uma pessoa negra, uma pessoa rasta, trabalhando como delegado, eu acho extremamente importante, porque eu sei que no futuro elas vão pensar assim, não, eu posso ser o que eu quiser. Eu lembro que quando eu era novo, eu tinha um delegado negro, eu posso ter um delegado negro também. Então, essa influência positiva nas pessoas, de forma geral, eu acho extremamente maravilhosa. É extremamente, né? Então, doutor, me permita o seguinte, como é que começou a carreira do amigo? Olha, eu formei aqui em Salvador, sou soteropolitano daqui da Bahia, né? Eu formei em 2011, mais ou menos, saí da faculdade com a ideia de que eu queria ser delegado de polícia. Então, eu comecei a estudar, fiz concurso em vários estados daqui do Brasil, porque eu queria ser delegado em qualquer lugar e, porventura, eu perdi nesses concursos. Quando eu fiz aqui na Bahia, eu passei. Então, o primeiro lugar que eu trabalhei foi Salvador. Sou filho de Salvador, sou criado em Salvador, amo Salvador. E, apesar de ter tentado em vários lugares do Brasil, eu acabei parando exatamente em Salvador. Então, eu venho trabalhando há cerca de 9 anos na polícia, né? Venho trabalhando com vários tipos de crime, tráfico de drogas, homicídio, com sequestro, com violência doméstica, mas eu tive o prazer, no começo desse ano, de ser designado pelo governo, de ser designado pela gestão da polícia para trabalhar nessa delegacia que eu gosto tanto. A delegacia, ela atua também com as pautas em relação à comunidade LGBTQIA+? Trabalha também. É importante dizer isso porque às vezes as pessoas olham a delegacia de racismo e acham assim, não, a gente só se for em relação à cor, se for em relação à raça que a gente pode procurar. Mas todo o caso de LGBTfobia, tanto homofobia como transfobia, a gente faz todas as investigações aqui em Salvador. Então, inclusive, a gente tem cerca de 33% dos casos que a gente tem lá na delegacia são situações de LGBTfobia. Então, o público LGBT vem crescendo e vem percebendo o que também tem que buscar seus direitos. Então, a gente faz muitos casos, a gente já concluiu muitas investigações em relação a pessoas que às vezes vinham sofrendo há muito tempo com a família, às vezes preconceito dentro da família, preconceito com o vizinho, preconceito na escola. Quando a pessoa é negra, isso agrava ainda mais em relação a esse preconceito que é sofrido?
Bom, é muito mais grave, né? A gente sabe que existe uma interseção de fatores que faz a pessoa ser afetada pela discriminação. Então, a pessoa é negra, às vezes a pessoa é negra, às vezes a pessoa é LGBT, às vezes a pessoa é deficiente também, às vezes a pessoa é idosa. Eu já conheci pessoas assim que têm uma série de fatores que fazem ela ser discriminada na sociedade. Então, a gente tem que analisar todas essas questões para que a gente possa fazer essas investigações e conseguir chegar no final positivo. Ao longo do tempo de atuação do senhor em relação a essas temáticas, o senhor percebe que a vítima ela fica receosa em procurar a polícia, registrar um boletim de ocorrência? Porque tem a questão das nossas leis aqui no Brasil. E eu já faço uma segunda pergunta. O senhor acha que, para que a gente caminhe em relação a combater o racismo e a intolerância religiosa, as leis precisam mudar? Bom, eu percebo que as pessoas ainda têm muito medo. Primeiro, tem medo de ir na delegacia, tem medo de falar com o delegado, tem medo, às vezes não acredita que aquela investigação vai para frente e pensa, não vou. Então, eu percebo que mais da metade das situações que ocorrem de racismo simplesmente não chegam na delegacia. A gente nem fica sabendo. Por isso que a gente incentiva as pessoas a irem até a delegacia, buscar nosso trabalho, exigir, cobrar, conhecer. Toda vez, todo lugar que eu vou, eu convido as pessoas, pode ir lá na delegacia, a gente vai tomar um café, bate um papo e a gente vai tentar aumentar assim, o número de ocorrências registradas e o número de investigações dessa forma. Agora, em relação à lei, a gente percebe que tem uma mudança progressiva da lei que vem fortalecendo o combate ao racismo. Por exemplo, essa lei que mudou e passou a injúria racial a ser um crime inafiançável, imprescritível, tem uma pena muito maior, de 2 a 5 anos. Isso vem fortalecendo nossa luta e também alguns julgados do STF, do STJ, também fortalece, a exemplo desse julgado do STF que possibilitou que os crimes de LGBTfobia, por exemplo, pudessem ser julgados de forma mais severa através da lei de racismo. Então, a gente está numa crescente, a gente percebe que a sociedade brasileira tem evoluído bastante e a gente acredita que com o passar dos anos a gente vai conseguir evoluir ainda mais. Eu já vou lá para frente. A delegacia atua também no carnaval, a gente respira carnaval. Inclusive, Salvador já fica na expectativa, inclusive, chegar aí o carnaval. E como é que é a atuação no carnaval da delegacia? Exatamente. Geralmente a Polícia Civil faz assim, na quarta-feira de cinzas começa a planejar o carnaval do ano que vem. Então, todo o carnaval a gente tem postos especializados para atender públicos vulneráveis. Então, a gente tem um posto que é posto Servir, que atende todo tipo de discriminação, né? De racismo, intolerância religiosa, LGBTfobia, crimes contra a criança também. E a gente, todos os anos, faz uma capacitação de todos os servidores que trabalham nesses postos. Geralmente sou eu que faço a capacitação. A gente faz essa capacitação com eles para explicar quais são os crimes, como atender, como acolher a pessoa que chega até o posto, para que as pessoas entrem no posto e sintam que aquele ali é um ambiente de respeito, de acolhimento, que pode contar com a nossa instituição. Ô, doutor, o senhor acredita que existe também uma questão em relação à delegacia, ser uma delegacia nova, por tratar dessa pauta em relação ao racismo, em relação às políticas para negros? O senhor acredita que uma parte da sociedade também enxerga a delegacia como, talvez a delegacia não dê a solução devida, então não vou registrar? O senhor acha que passa isso pela cabeça das pessoas? Bom, o que eu vejo muito na sociedade em geral e também em relação à segurança pública, muita gente acha que o crime de racismo não deveria nem ser investigado. Tem gente que acha que o crime de racismo é um mimimi, uma brincadeira, tudo mais, e a gente passou a investigar mais exatamente para mostrar para as pessoas que é algo importante. Então, é algo assim que a gente percebe que não vai ter retorno, a gente tem uma delegacia agora instaurada, as pessoas que acham que não deveria estar sendo investigado vão ter que ficar insatisfeitas porque a gente vai fazer essa investigação. Isso é perene, né? Isso aí, pro resto da vida, a gente vai ter essa delegacia para que a gente reduza o número de crimes aqui na cidade de Salvador e, possivelmente, ter outras delegacias espalhadas pelo estado também. A gente espera que, de fato, isso aconteça. Aliás, a gente espera, inclusive, por esse mundo onde o racismo ele não vai existir, qualquer preconceito que seja. Agora, doutor, pediram para que eu fizesse uma pergunta ao senhor aqui, mandasse, na verdade, um recado, né? Para as pessoas que acabam sofrendo esse tipo de crime. Mas aí eu vou fazer o contrário, doutor. Eu quero que o senhor mande o recado para os bandidos, me perdoe aqui a palavra, para os vagabundos que cometem esse tipo de crime aqui em Salvador e em todo o Brasil. O senhor está de olho neles, hein, doutor? Estou sabendo disso aí. Pois é. Inclusive, o que é engraçado é que as pessoas que cometem esses crimes, às vezes, acham que é algo extremamente natural. A gente já fez flagrante de pessoas que... A gente fez o flagrante quando a gente falou assim, agora você vai descer para a cela. A pessoa fala, eu vou ficar presa. Só porque eu chamei a pessoa de determinado apelido racista, fala, você vai ficar presa. É um crime como qualquer outro. Então, a gente manda essa pessoa que comete racismo ficar junto com as pessoas que cometem tráfico, roubos e outros crimes também. Então, a gente precisa fazer com que quem comete esse tipo de crime
entenda a gravidade desses crimes e entendam também que a gente vai investigar. A gente tem 6 meses de existência, a gente está intensificando o trabalho, a gente precisa mudar essa cultura aqui em Salvador e na Bahia como um todo. A gente não vai deixar passar nenhum caso que chegue até a nossa delegacia. Então, isso é um aviso tanto para as vítimas, para se sentirem confiantes de buscar o nosso trabalho, mas também para os autores que cometem esse crime, que às vezes vem cometendo há anos e acham que não vai acontecer nada. A partir de agora vai acontecer. Isso é uma determinação, inclusive, do doutor André Viana? Exatamente. O doutor André Viana é um entusiasta da nossa delegacia. Ele é um grande apoiador, ele quer que essa delegacia funcione, que dê um grande resultado. A gente estava até em conversa, a gente teve um evento de Júlio das Pretas junto. Ele, inclusive, assinou um termo de cooperação com a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial recentemente. A gente lançou um protocolo de atendimento policial para crimes de racismo e intolerância religiosa. Então, o doutor André Viana, ele está muito feliz com o trabalho da delegacia. Ele quer que essa delegacia cresça e talvez um dia tenha outras delegacias no estado, né? Então, a gente está passando por um momento muito bom, que a gestão como um todo aprova a existência da delegacia, entende a necessidade da gente investigar esse tipo de crime aqui em Salvador e também na Bahia como um todo, e a gente acredita que a gente vai conseguir evoluir muito mais com o passar dos meses, com o passar dos anos. Delegado, quero agradecer pela sua participação aqui no nosso Aratu 24 Horas. Por favor, o senhor pode se direcionar aí ao seu público, às suas redes sociais, quem quiser trocar uma ideia com o senhor, chamar o senhor para uma palestra ou até mesmo realizar uma denúncia de forma anônima aí, como é que faz, doutor? Bom, inclusive, em rede social, eu gosto muito de falar sobre racismo nas minhas redes sociais, que é delegado Ricardo Amorim no Instagram. E as pessoas gostam muito e conseguem se sentir assim, mais próximo da polícia, né? As pessoas, às vezes, tinham muito medo da polícia. Quando vê uma pessoa vivendo sua vida normal ali, percebe que pode, sim, buscar a polícia, né? Então, a gente tem um WhatsApp da Decrim, que é o 71996378289. Através desse número, a gente dá orientações, a gente realiza palestras, marca palestras em escolas, faculdades, universidades, enfim, em vários lugares. Esse é o caminho melhor que a gente consegue entrar em contato com a população e conseguir fazer essa troca aí com a sociedade. Doutor, obrigado, viu, mais uma vez pela participação. Eu que agradeço. Ótimo dia para o senhor, tá bom? Muito obrigado. Insegurança. Moradores reclamam de constantes assaltos no Santo Antônio, além do Carmo. Ontem, um homem, inclusive, reagiu a uma investida e levou 2 tiros. Quem tem informações pra gente é a repórter Dani Mazei. Vamos fazer o seguinte, a gente está vendo aí, inclusive, imagens lá do local. A Dani, já a gente mostra aqui a reportagem da Dani, mas você já está vendo aí, que no local existem pichações, siglas de uma facção criminosa que estaria atuando na região. E do outro lado, aí a gente vê um nome aí, de Jesus, rapaz, para você ver, né? Para você ver como as coisas estão loucas. Então, a gente percebe que existe na região, por essas pichações, a atuação do tráfico de drogas, do crime organizado. Já eu vou falar, então, eu vou trazer aqui a reportagem completa de Dani, porque, eu quero falar agora de um outro assunto, tá? De um outro assunto, porque eu estava no Santo Antônio, além do Carmo, mas aí eu tenho aqui, um assunto muito parecido com o que eu estava falando. Parede pichadas e medo aí nas ruas, viu? Facção criminosa, gente, invade o bairro do Tororó e moradores vivem em clima de tensão. Quem tem as informações pra gente é o repórter Marcos Henrique, que esteve no local. Marquinhos, bom dia. Alex, estamos no centro da cidade, Tororó, próximo a Nazaré, próximo à Arena Fonte Nova, Estação Lapa. E estamos mostrando um ato de vandalismo da criminalidade na madrugada desta quinta-feira. Olha só, BDM. E aí esses criminosos ficam pichando casas, estabelecimentos e deixa a comunidade assustada. Será que o centro da cidade está abandonado? A Polícia Militar precisa intensificar porque os moradores estão entrando em contato com a nossa equipe para poder intensificar o policiamento, principalmente durante a madrugada, porque os criminosos ficam pichando as paredes para marcar território. E na madrugada desta quinta-feira não foi diferente. A nossa equipe está mostrando estabelecimentos que foram pichados, as portas, edifícios e principalmente a casa do cidadão de bem que não levanta a bandeira para facção criminosa nenhuma. E eles ficam no meio de tudo isso. Um local residencial que, em sua maioria, idosos moram aqui há mais de 60 anos, precisa presenciar isso aqui, que a C. Ferreira está mostrando. Pichações. Olha só, quem vai limpar? Quem vai pagar por esse prejuízo? É o cidadão de bem?
Claro que é, porque ele não vai ficar com a pichação na frente de sua porta com a marcação de BDM, fazendo menção a uma facção criminosa. O cidadão de bem, ele não tem nada a ver com essa guerra, mas o cidadão de bem, ele quer levantar uma bandeira da paz para acabar com essa guerra, porque ele precisa acordar de madrugada para trabalhar, precisa sair, voltar para casa, mas os criminosos ficam assim, pichando paredes, ficam assim, colocando a população para ficar assustada. Muitas pessoas passam pela nossa equipe, faz o sinal de positivo, por quê? Porque precisa realmente falar sobre esse descaso, pois a ação dos criminosos deixa a comunidade preocupada. Olha só, mais um estabelecimento, aqui é um comitê municipal, né, de algum partido, tá pichado. Os criminosos fizeram isso durante a madrugada. Deixa a comunidade pedindo socorro, porque essa guerra envolve Neymar, do Comando Vermelho, ele está baleado em estado grave no Hospital Geral do Estado. Com isso, já o do Bonde do Maluco está liderando a facção e quer retomar a área do centro. Ele pensando que o Neymar pode morrer a qualquer momento, ele fica tocando o terror para retomar o tráfico de drogas nessa localidade do centro da cidade. A gente tem Nazaré, tem Joana Angélica, tem essa localidade aqui da Portelinha, ao lado da Estação Lapa, onde passa a ser Ferreira mais de 500 mil pessoas por dia para pegar o metrô, para poder pegar o buzu e precisa presenciar as ações da criminalidade. Para você que está chegando agora, a nossa equipe tem mais de 6 meses falando da situação do centro da cidade, porque os criminosos ficam buscando cada um levantar a bandeira de sua facção e para demonstrar a atuação, eles fazem isso aqui, ó, BDM, TCP, Terceiro Comando da Capital, TD3, que faz menção ao Bonde do Maluco, tudo 3. E aí você vê o quê? Ato de vandalismo. A polícia precisa apagar e precisa também, quando prender esses homens suspeitos de realizar essas pichações durante a madrugada, precisa pegar uma lixa, um querosene para poder limpar as paredes. Porque o que a gente vê aqui é um ato de vandalismo na frente da casa do cidadão de bem. Ali, a C. Ferreira, na ladeira, já apagou. O morador não quer ver a lateral de sua casa com pichação de facção criminosa. Ninguém tem nada a ver com a vida do outro, mas não precisa colocar a vida, a casa do cidadão de bem em jogo. Olha só, à frente tem mais umas pichações. 1, 2, 3. Na lateral, já colocaram uma tinta branca para amenizar a situação. Uma tinta branca e uma tinta cinza. Enquanto isso, a comunidade fica pedindo socorro. Vamos acompanhar agora um relato de um morador falando sobre o descaso e o medo de viver no centro da cidade por conta da guerra dessas duas facções. O senhor tem medo de ficar aqui no Tororó? Você mostra o rosto. Mas demais, meu amigo. Ó, isso aqui, nessa descida aqui da invasão aqui. Na Portelinha? Isso. Tá um absurdo isso aí, rapaz. A gente tem que estar em casa da tarde, 4 horas da tarde. É um caos. Quanto tempo o senhor mora aqui? Eu tenho 25 anos que moro aqui. E não aguenta mais ver essa situação, né? Eu não gosto. Por sinal, não é mais problemático para mim, que eu moro no interior, tenho casa no interior, e aí passo uma temporada lá também, entendeu? O danado aí é o seguinte, ó, que boa parte da região central de Salvador, ela é comandada, né, pela facção das 3 letrinhas. E aí a gente tem um QG no centro de Salvador da outra facção, que é de 2, né? Que é justamente a Gamboa. Tio Bill, inclusive, é quem manda dar as ordens por lá. No Tororó, a realidade do Tororó é a seguinte: era BDM, chegou o CV, o BDM quer tomar tudo de novo. Então aí o que faz? Picha a parede, porque essa é uma maneira, inclusive, que as facções rivais têm de se infiltrar, de fato, né? Vai aí se infiltrando, até que tem troca de tiros, mata a líder, expulsa os rivais, os bondes, os verdadeiros bondes invadem as regiões, atormentam aí a vida dos moradores e conseguem, então, tomar o poder do tráfico de drogas na região, na localidade. Então, é uma verdadeira guerra que o centro de Salvador vive.
graças a Deus eu vou te falar uma coisa, viu? Eu não sei nem se eu posso agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo por isso. Mas se a gente for comparar o centro de Salvador com outras regiões, o centro é até tranquilo, né? Porque vamos lá, vamos falar de Tancredo Neves, do Buracão? Aí o bicho pega, não é não? A 23ª Companhia Independente da Polícia Militar tem tanto trabalho naquela região. Tem tanto trabalho naquela região. E aí a gente vem então aqui para a região da companhia de número 18, é o batalhão, né, Dadá? Que atua aqui. O batalhão, o 18º, que também tem inclusive bastante trabalho em relação a isso. Porque é um câncer, gente. É um câncer, é uma doença. A polícia é uma só. E do outro lado estão mais de um inimigo. Mais de um. Tem um grupo fortemente armado, chamado BDM. Do outro lado tem um que vem, inclusive, do Rio de Janeiro, que tem uma política extrema de perversidade, onde os rivais têm que ser mortos, dentro do tribunal do crime ali, degolados, arranca braço, arranca o que for, né? A gente tem histórico aqui em Salvador de morador que é de uma determinada rua, pai de família. Eu já fiz matéria aqui de entregador de pizza que foi fazer uma entrega em uma outra região, em um outro bairro que não era o bairro dele, foi morto. Foi morto. Ou seja, e tem a questão dos gestos, né? Que hoje você não pode fazer nada. Inclusive, não pode. 2, 3, 4, o que for o número, não faça. Tá aqui uns dias, eu inclusive vou ter que estar apresentando o programa assim, ó. Só mexendo os olhos aqui, ó. Aí vão dizer o seguinte, não, você tá com os 2 olhos abertos, então você é do... Opa aí, vê que bagaceira. Não é não? Ou seja, é uma situação muito delicada. É uma situação muito delicada que a gente está vivendo aqui em Salvador, tá? Vou seguir com o nosso Hora do 24 Horas aqui, trazendo mais informações para você, porque insegurança, viu? Moradores reclamam de constantes assaltos no Santo Antônio Além do Carmo. Agora sim eu quero trazer isso, porque também é uma região central que vive com essa guerra do tráfico de drogas. Agora o que chama a atenção é que está tendo assalto lá, né? Os traficantes estão deixando, hein? Ontem, um homem, inclusive, reagiu a um assalto e levou aí 2 tiros. Dani Mazei. Isso, Alex, bom dia para você, ótimo dia a todos. Alex, a gente está aqui no Santo Antônio Além do Carmo, onde o crime aconteceu. A gente tem aí o vídeo, né, que mostra exatamente o momento em que Orlando, o homem que foi baleado, ele estava passando pela rua quando ele foi abordado aí pela dupla criminosa. 2 homens em uma moto que estavam de capacete. Reparem na imagem, viu, Alex? O que está na garupa da moto, o criminoso, já chega apontando a arma de fogo para a direção do morador, para a direção de Orlando, que acaba reagindo, né? Não é a forma correta numa situação como essa, mas ele acabou reagindo, tentou tomar a arma ali da mão do criminoso. O criminoso atirou, não pensou nem 2 vezes, acabou dando 2 disparos de arma de fogo. Um disparo pegou na perna do Orlando, que ficou caído no chão, no meio do asfalto, gritando aí de dor. Os criminosos fugiram em seguida. Tudo isso, Alex, aconteceu exatamente aqui, ó, onde nós estamos. Ele estava fazendo esse percurso, o Orlando estava passando por aqui, por esse cantinho desse portão, quando ele foi abordado pelos 2 homens em uma moto. Os homens já estavam praticando assaltos aqui por essa localidade, lembrando que a gente está no Santo Antônio Além do Carmo, área residencial, uma área turística também. Aqui é centro da nossa cidade. E o detalhe, hein? Toda a ação foi registrada por esta câmera de segurança desta casa que fica aqui bem em frente, e foi graças a esta câmera que a gente conseguiu ver aí a ação, o momento que os bandidos chegam e anunciam o assalto, já chegam apontando a arma para o morador. O morador ficou assustado, ele acabou reagindo, levou o tiro, ficou caído aqui no chão em frente a esta casa. Nós temos também, Alex, imagens aí da vítima, imagens do Orlando. Ele é músico, ele é baterista, uma pessoa muito querida no meio musical também. Ele foi socorrido por policiais militares que estiveram aqui logo depois desta ocorrência e levaram o Orlando até o Hospital Geral do Estado. A gente vê aqui também que o local continua com policiamento reforçado, policiais que ficam fazendo rondas aqui por essa localidade, porque, como eu falei, aqui é centro da cidade, Santo Antônio Além do Carmo. Muitas pessoas passam aqui a pé,
caminham por aqui e esses criminosos acabam se aproveitando desta movimentação de pedestres para poder fazer arrastão, para poder cometer assaltos. E também, repare, viu, Alex, que os motoqueiros, né, os motociclistas que estavam assaltando, eles desceram naquela direção, que é justamente aí a direção do Aquidaban, direção ali das Sete Portas, do bairro, né, ali Sete Portas. Então eles desceram para esta localidade justamente porque ali tem uma fácil fuga, é uma área de fuga fácil, né? Eles têm acesso a Nazaré, Aquidaban, Sete Portas, Pela Porco. Então eles saem daqui, dessas ruas mais estreitas que tem aqui no Santo Antônio Além do Carmo e descem nessa direção justamente para poder fugir, justamente aí para não serem pegos pela polícia. A polícia chegou logo depois, tanto é que foi a polícia quem prestou socorro aí para Orlando. Parece que essa vítima, né, este homem, este morador, ele estava voltando da academia, ele estava passando aqui por este portão, quando foi então abordado, anunciar o assalto, ele acabou reagindo e o criminoso acabou atirando. Uma cena muito forte, muito lamentável isso que aconteceu, né, Alex? E dá para ver que esses criminosos, eles usam capacetes justamente para não serem identificados. Mas a Polícia Civil já está aí com essas imagens, já está aí fazendo buscas, assim como a Polícia Militar também já está atenta aí, os policiais atentos fazendo buscas também por essa dupla na moto que tocou o terror na manhã de quinta-feira, cometendo assaltos aqui no centro da cidade. Isso foi uma tentativa de latrocínio. Seu Orlando está vivo, graças a Deus, mas poderia estar morto, né? Tentativa de latrocínio, roubaram os pertences aí do morador de Seu Orlando. Como eu falei, ele está no Hospital Geral do Estado. A gente torce para que ele se recupere, para que ele fique bem. Mas a gente está aqui falando porque muitos moradores desta localidade da cidade falaram com a gente que aqui estão tendo muitos assaltos, né? Enfim, a gente está aqui mostrando essa situação e cobrando também uma resposta para que essa dupla que aparece na imagem aí seja localizada e seja presa o quanto antes, viu, Alex? Com imagens de Ramidifan Cardoso, Daniela Mazei para o Aratu, 24 horas. Valeu, Dani, obrigado pelas informações. Aí, Zé, você preste atenção no seguinte, você contribuiu para a sociedade, passou 35 anos trabalhando, carteira assinada, pagando imposto, aí você vai agora curtir sua aposentadoria. Aí você está em casa de manhã cedo, vou fazer uma caminhada. Só que você mora no Santo Antônio Além do Carmo. Aí, ó, você tá arriscado a passar por isso aí, ó. Hã? Diga aí. Você com mais de 70 anos na cara, me permita falar assim, já criou filho, sabe? Já construiu patrimônio, já contribuiu como que tinha que contribuir, quer agora descansar. Aí você vai curtir seu bairro. Aí, ó. Ó, a situação que acontece. Tem paz? Não tem paz, né? O músico ali caiu, gente. Se ele batesse a cabeça ali, a gente poderia estar contando essa história de uma outra forma, né? Lembrando que ele reagiu, né? Aí, nas imagens das câmeras de segurança, a gente percebe, inclusive, uma reação. Ó lá. Anunciou, ele tenta agarrar a pessoa. Agora, a gente não pode, um tiro ele chegou inclusive a bater no chão e o outro na perna dele. Eu acho que foi mais um impulso ali dele, viu? Foi mais um reflexo mesmo no momento. Ó, vamos ver de novo, ó. A reação dele é meio que algo impensado, ó. Repara, ele tá passando, vem os dois bandidos, ó. E tá vendo que o cara ele vem com a arma apontada já há um bom tempo, ele não percebe. Ele só percebe depois. Eu não sei se ele estava com fone de ouvido porque tá ali com roupa de academia, ó. Mas aí, 2 disparos. Você veja, o camarada poderia ter ido embora, mas o bandido atirou para matar. O bandido, ele atirou para... Repare, ó, vai devagar, Gabi, vai devagar. Eu preciso que o pessoal de casa veja bem, ó. Pronto, ó, ele tá vindo, e a moto vai se aproximar. Repare no garupa, viu? Repare no garupa você em casa. Ó, o garupa já tá com a arma apontada, ó. Ele não viu a arma. Ele vai ver agora, ó. Aí que ele viu. Aí ele se ligou que era um assalto. Por isso que eu acho que foi o impulso dele. Ele tenta ali pegar na gola da camisa do cara. Aí o bandido poderia ir embora. Só que o que ele faz? Ele vira o corpo, capaz de cair da motocicleta e dá 2 disparos de arma de fogo. Ou seja, ele atirou para executar.
ele atirou para executar, o vagabundo atirou para executar porque a vítima já não colocava ali, digamos assim, ele em risco, inclusive, de ser detido, né? Não colocava. Ele estava já na fuga dele ali, mas aí ele atira, vira o corpo e atira então contra o músico. Uma mulher, ela foi flagrada tentando entrar com drogas durante uma visita ao conjunto penal de Juazeiro, no norte do estado. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização, a suspeita escondeu cerca de 140 gramas de maconha nas partes... 140 gramas? Isso tudinho. O material apreendido é esse que vai aparecer na tela aí, Cadê? Não tem não, é? Pronto, já eu vou mostrar pra você. 140 gramas, pronto, já eu vou trazer aqui, Vem pra cá. Vem pra cá porque eu quero trazer aqui mais informações para você. Tá assistindo o seu Aratu 24 horas. Eu quero falar com você em relação a um assunto importante, tá? Sobre motos que estão sendo apreendidas, tá? Motos que estão sendo apreendidas aqui. A polícia recupera pelo menos 2 aí na Estrada das Barreiras. Marcos Henrique acompanhou essa situação e vai trazer informações pra gente agora. Golaço da Polícia Militar. Todos os dias a polícia vai para cima, localizando principalmente veículos e motos roubadas. A C. Ferreira está mostrando agora uma das motos que foi localizada pela Polícia Militar através do Batalhão Pronto Emprego Operacional na Estrada das Barreiras, na Vila Moisés. A Polícia Militar, através do batalhão, recebeu as informações e de imediato os policiais deslocaram para essa localidade. Chegando lá, encontrou uma outra moto. Uma dessas motos, de acordo com a própria vítima que está aqui próximo ao local, mas prefere não falar com a nossa equipe, foi roubada na madrugada desta quarta-feira, na região do Arenoso, próximo. Então, Estrada das Barreiras, Vila Moisés, é o local próximo, menos de 10 minutos. Os criminosos, eles ficam durante a madrugada, durante o dia, durante a tarde, se vendo de pessoas que estão passando tranquilamente, eles metem um revólver, metem a pistola, começam a ameaçar e, infelizmente, o cidadão de bem perde seu veículo. A Polícia Militar localizou essas 2 motos na manhã desta quinta-feira, graças a Deus. Parabenizar a Polícia Militar através do batalhão. O batalhão importante nessa localização recuperou esses 2 veículos, menos 2 prejuízos para 2 cidadãos que compraram seu veículo, estavam trabalhando, mas infelizmente esses ratos, esses vermes que só querem tirar o que é de bem da população. Então o Batalhão Pronto Emprego Operacional foi para cima em uma área de mata na Estrada das Barreiras, Vila Moisés, e marcou esse golaço. Essa moto agora está aqui na Delegacia de Veículos, foi já devolvida para uma das vítimas e agora vai ser o procedimento do BO desta moto. Tá com a placa clonada, as numerações não batem, então esses criminosos roubaram essa moto, já adulteraram e ficam aí para poder ficar realizando 157, realizar diversos homicídios naquela área que tem diversos confrontos entre o Comando Vermelho e o Bonde do Maluco, mas a resposta foi imediata. Se os policiais encontrassem um dos suspeitos que estivesse próximo a essas 2 motos, eles iriam ser conduzidos aqui para a Delegacia de Veículos. Mas, graças a Deus, eles fugiram. É o momento de eles pensarem o que eles vão fazer da vida dele a partir de agora. Enquanto isso, a polícia recuperou essas 2 motos, foi trazida aqui para a Delegacia de Veículos e agora o boletim vai ser registrado. Parabenizar a Polícia Militar que vai para cima durante o dia, durante a tarde, durante a noite, durante a madrugada para localizar veículos que são roubados em Salvador, região metropolitana e toda a Bahia. Valeu, Marquinhos, pelas informações. Vem pra cá, porque sabe o quê? Ruge o Leão. Caio Leone. Acaba de chegar aqui, no nosso Aratu 24 horas, irmão. Muito bom dia pra tu, cara. Quais são os destaques aí do nosso mundo esportivo, por favor? Bom dia, querido Alex. Bom dia pra você que tá ligado e conectado no Aratu 24 horas. Sextou, com final de semana com muito futebol. No sábado, o Vitória vai enfrentar o Juventude para começar essa jornada do segundo turno melhor do que foi o primeiro, já que em 19 partidas o rubro-negro só conseguiu 19 pontos. Só que o presidente Fábio Mota, Alex, concedeu uma entrevista no Charla Podcast e ele citou o que espera do Vitória no segundo turno. É importante que a gente confira essa reportagem para ver o que ele disse.
3 vitórias, 9 empates, 7 derrotas e 18 pontos somados. 16º colocado. O saldo do Vitória no primeiro turno do Brasileirão foi o terceiro pior da sua história. Mas calma, nada disso preocupa o presidente do Vitória, Fábio Mota. Sempre confiante, ele garantiu uma competição sem sustos de rebaixamento para o Leão e ainda foi além. Eu tenho certeza, sem sombra de dúvida, que a gente vai brigar ainda no campeonato por coisas maiores. No início de 2025, o mandatário rubro-negro andou fazendo previsões ousadas sobre a Copa do Nordeste, final, Copa do Brasil, terceira fase, Sul-Americana, final, Brasileiro, Série A, classificação para Libertadores. Mas também não podemos esquecer que em 2024 o Vitória terminou o primeiro turno da Série A com um aproveitamento pior do que esse ano e surpreendeu. Fez uma grande corrida de recuperação no segundo turno e terminou o campeonato na 11ª posição, dentro da zona da classificação para a Copa Sul-Americana, 6 pontos atrás do rival Bahia, que herdou vaga na pré-Libertadores. Mas e esse ano? Será que o Vitória vai repetir o que fez em 2024? Em vida, Irmã Dulce torcia para o Ipiranga, mas agora que é santa, bem que poderia deixar a rivalidade de lado e operar um milagre para o Leão, né? O Vitória por si já é um milagre. A existência do Vitória é motivação para muita gente, inclusive para o pessoal da minha idade. Irmã Dulce que tem que ajudar o Vitória, no nome do Senhor Jesus. Eu sou Bahia, mas quero o Vitória numa boa para bater nele com força. Bom, é inegável que o presidente Fábio Mota, desde que chegou ao Leão, fez uma ótima gestão. Tem feito. Só que o Fábio Mota ele precisa separar o torcedor do gestor. Nessa entrevista concedida à Tarde FM, ele cita, por exemplo, o Vitória chegando à final da Copa do Nordeste. Chegou, não chegou. Chegou à final do Baiano e perdeu para o arquirrival Bahia. Chegou à terceira fase da Copa do Brasil, foi eliminado para o Náutico. O Vitória, na final da Sul-Americana, não conseguiu passar da fase de grupos. Na janela de contratações, o Vitória trouxe jogadores como o Romarinho, o Rubem Ismael, que inclusive passou por uma artroscopia e está fora de combate. Trouxe jogadores para que o Vitória consiga se safar do rebaixamento. Mas com sustos, sim. E o torcedor sabe disso, porque o torcedor vê a equipe em campo. O Vitória, para enfrentar o Juventude, amanhã, por exemplo, o Juventude é a equipe que é o pior visitante, não somou pontos. O pior é uma equipe que é a pior defesa do Campeonato Brasileiro da Série A, com 36 gols sofridos. Mas existe a tranquilidade para encarar esse jogo? Lembrando que o Carpini vai reencontrar o rubro-negro baiano. Mas, num todo, Fábio Mota precisa ter um entendimento que esse caminho de fazer previsões é um caminho que coloca pressão sobre a gestão dele sem nenhuma necessidade. E ele tem se equivocado com isso. O Vitória, para ficar no Campeonato Brasileiro da Série A, vai precisar de um Mateuzinho muito bem, que não está. Vai precisar de um Romarinho com mais ritmo, de um Renato Kaiser conseguindo ter mais capacidade, Aitor Cantalapedra. Vai ter, por exemplo, o Baralhas numa ótima fase, que faz uma boa temporada, e o Ronald também indo muito bem. E assim, é um Fábio Mota que não pode parar por aí nas contratações. Precisa trazer um zagueiro, como ele diz nessa mesma coletiva, precisa trazer um volante, porque o Rubem Ismael se machucou, e também um jogador que é de lado de campo, o famoso beirada. Se não for dessa forma, o Vitória vai continuar tendo dificuldades. Dizer que vai passar o segundo turno sem susto, Fábio Mota, me poupe, não concordo. Agora, falando sobre o Sport Clube Bahia, o tricolor acabou de acertar a contratação do seu novo goleiro, o goleiro João Paulo, que defendeu as cores do Santos durante praticamente toda a carreira. Foi um jogador que, inclusive, no Sub-23 já fazia parte do elenco do Santos. Um atleta que teve uma lesão muito séria no ano passado, em 2024, contra o América Mineiro, em tendão de Aquiles, que tirou o jogador de combate. Mas, num todo, o Marcos Felipe, goleiro do Bahia, está de malas prontas para o Elfspor, equipe da Turquia, que no ano passado conseguiu a 6ª colocação. O Marcos Felipe já viajou
para fazer exames e, num todo, é um Bahia que traz essa peça que, com os pés, não tem um jogo elaborado, mas é um goleiro muito acima da média. É mais goleiro do que o Danilo Fernandes, é mais goleiro do que o próprio Marcos Felipe e é mais goleiro do que o Ronaldo. O Bahia tinha uma carência muito grande nessa posição e, assim, era uma emergência trazer um goleiro, não só por conta da saída do Marcos Felipe, mas porque 25% dos gols sofridos pelo Bahia foram provenientes de falhas dos goleiros. Agora, existe também um comentário em que o João Paulo é um goleiro de Série B. Não, aí é desonestidade intelectual. Ele é um goleiro de Série A, caiu para a Série B, quis ficar por conta da identificação com o Santos, acaba se machucando e hoje o titular do Santos é o melhor goleiro do campeonato. Não estou falando em capacidade, mas quando nos lembrarmos do Campeonato Brasileiro da Série A, o Gabriel Brazão é o que faz partidas mais regulares e por isso ele acabou perdendo a posição. E não adianta também citar a Série B, porque se olharmos, por exemplo, o prêmio de bola de prata, que terminou no primeiro turno, já temos a seleção do primeiro turno, que apresentei aqui para vocês essa semana, os dois melhores jogadores do Bahia chegaram da Série B, o Luciano Juba, que atuava pelo Sport, e também o Eric Puga. E falando também sobre o Bahia, o Tricolor vai enfrentar o Corinthians na Neoquímica Arena, um jogo importante. Bahia é o quarto colocado e o Corinthians está desfalcado. O Corinthians não vai ter jogadores importantíssimos, não vai ter o Angileri, lateral esquerdo, não vai poder contar com o Memphis Depay, não vai poder contar com o Yuri Alberto e com o Ángel Romero. Então o Bahia tem totais condições de vencer essa partida e não conta com o Everton Ribeiro, o seu camisa 10. A tendência é que o Rogério Ceni coloque no lugar do Everton Ribeiro o Michel Araújo. Muda as características? Muda, é bem verdade. Mas no todo é um jogador que dá mais pujança física para que o Bahia consiga ter mais ações defensivas. É isso, Alex. Essas foram as notícias do Aratu 24 horas desse sexto. Um grande abraço. Sextou, Caio Leone. Vou para um rápido intervalo e já estou de volta aqui com o Aratu 24 horas. Muito bem, já estamos de volta aqui com o Aratu 24 horas, Galinho. Você tá aí de cima vendo tudo, né? Presta atenção, tem uma dica pra você, tá? Anota essa dica aí, por favor. É a dica do Pernambucano de hoje. Terminam hoje as inscrições para o curso gratuito de preparação para o mercado de trabalho. As oportunidades são exclusivamente para pessoas com deficiência a partir de 18 anos, que possuem o ensino médio completo, tá, gente? A capacitação acontece entre os dias 25 e 29 de agosto, aqui na capital Salvador e nas cidades de Barreiras e Luiz Eduardo Magalhães, no oeste baiano. A formação tem carga horária total de 16 horas. Entre os temas abordados no curso estão autoconhecimento, empregabilidade, construção de currículo, postura em entrevistas e marketing pessoal. As aulas serão presenciais, com atividades práticas, dinâmicas de grupo ali e também simulações de entrevistas. Olha só que bacana. O link, gente, das inscrições está disponível no site do Aratuon, o nosso portal, que é o www.aratuon.com.br. Eu vou repetir, www.aratuon.com.br. Ei, presta atenção, vou ficar aqui, com meu cafezinho, mas já estou de volta aqui trazendo mais informações para você da nossa Salvador, Bahia e do mundo. Volto já. Já estou de volta com o nosso Aratu 24 horas com o momento da nossa agenda cultural. Já começo falando que o evento mais aguardado do ano para os amantes de cafés especiais e de todo o universo sensorial que a bebida proporciona está chegando, o Festival Baiano de Cafés 2025. O festival vai acontecer no sábado e domingo no Trapiche Barnabé, em Salvador. Ingressos no Simpla, a entrada custa R$ 30 e o passaporte para os 2 dias, R$ 55. O Olodum realiza neste fim de semana um ensaio em homenagem aos 227 anos da Revolta dos Búzios. O evento celebra Lucas Dantas, Manuel Faustino, Luiz Gonzaga e João de Deus, líderes do movimento histórico que marcou a luta por liberdade e igualdade na Bahia. O show será na Praça das Artes, no Centro Histórico, a partir das 2 da tarde.
No sábado, o maior festival de arrocha do mundo chega à 7ª edição na capital baiana. Serão 10 horas seguidas de arrocha, trazendo os grandes nomes do gênero para embalar corações apaixonados e fãs da sofrência. Silvano Salles, Tairone Cigano e Unha Pintada estão entre as atrações. O espetáculo Saudação da cantora Ana Mameto volta aos palcos de Salvador para 2 apresentações nos dias 15 e 16 de agosto. Será no Cine Teatro 2 de julho, às 8 horas da noite. Ingressos a partir de R$40. O Aratu 24 horas desta sexta-feira vai ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência, minha Bahia. Segunda-feira estamos de volta às 6 da manhã, vice. Logo mais às 11 horas, Galinho. Tem o 01 da Bahia. Alô, Juca, com Marcelo Castro. À noite você acompanha as últimas notícias de hoje no Aratu Agora, às 6h30 da noite, com Murilo Vilas Boas. E na sequência tem Aratu Notícias com Pablo Reis. Até segunda. Fique agora com a programação local do SBT, minha Bahia. I love you, viu?